Maria e São José, hoje com a voz melhor, tá vendo? Nada como um dia após o outro. E hoje nós estamos entrando na primeira semana. Ele divide em 3 semanas de 6 dias. Essa primeira semana nós vamos conhecer a nós mesmos. Na próxima semana vai ser o conhecimento da Virgem Santíssima. E por último, nossa meta, o conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu coloquei lá no grupo, durante a primeira semana dirigirão todas as orações e atos de piedade para alcançar o conhecimento de si mesmo e a contrição dos próprios pecados. Tudo fazendo em espírito de humildade, conforme o tratado da verdadeira devoção nos orienta. Este período não é a repetição dos 12 dias preliminares. Aqui nos concentraremos melhor sobre nós mesmos. Depois de fugir ao espírito do mundo, orientaremos nosso esforço à conquista da humildade, virtude absolutamente fundamental na vida cristã e, portanto, com maioria de razão, de todo indispensável aos que almejam pertencer a Nossa Senhora em estado de perfeição mais elevada. Ademais, queremos ir a Jesus por Maria, a quem consideramos caminho seguro, curto e suave. Ora, para nos convencermos eficazmente da necessidade de buscar esta via imaculada, nada melhor do que nos inteirarmos profundamente da imensidade de nossa própria miséria e triste condição, tão afastada da grandeza de Deus. Este exame, enfim, tão penoso para nós, será suavizado por Nossa Senhora, que ameigará com o seu carinho materno a miséria de nossos pecados, a fim de que não cheguemos aos extremos de irritação contra nós mesmos, nem aos desânimos do desespero, mas antes alcancemos a doce paz prometida aos humildes de coração. Orações para cada um desses 6 dias. Ladainha do Espírito Santo, ladainha de Nossa Senhora e a saudação de Nossa Senhora. A saudação a gente vai fazer aqui, juntamente com a Ave Maria, pelos padres e seminaristas e pela alma do Papa Francisco, óbvio. Nesse caso, nós estaremos fazendo a ladainha do Espírito Santo e a ladainha de Nossa Senhora na nossa intimidade, no nosso horário aí que vocês vão escolher dentro do dia a dia de vocês. Já vou alertando, as ladainhas são maiores, mas elas são necessárias, tá? Por isso São Luís Maria Climond de Montfort orienta que elas deverão ser feitas nesse período. Por quê? Porque é um período muito delicado que vai falar de nós mesmos e muitas coisas em nós mesmos até nós desconhecemos. Então, roguemos através das ladainhas, que são orações poderosíssimas e que nos atraem a um olhar mais profundo, tá bom? O pecado em nossa vida espiritual. Elevados às maiores honras pela graça sobrenatural do batismo, nós nos esquecemos da nobreza dessa linhagem divina e degeneramos dela com os nossos pecados. É preciso conhecer a própria miséria, renunciar-nos e escolher dentre as devoções a Nossa Senhora aquela que nos leve a morrer para nós mesmos, para vivermos em Jesus Cristo e nos salvarmos. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. São José, valei-nos. A gente já está na novena de São José, viu? Se você ainda não começou, pode começar agora. Poderosíssima, principalmente para a gente poder buscar esse momento conosco ou até mesmo a paz em nossas casas, no nosso emprego, tá bom? Prelúdios. 1. Represento-me cheio de feridas, repelentes e dolorosas. Maria ao meu lado estende as mãos para curar minhas chagas. 2. Minha mãe, suave enfermeira de minhas misérias e dores, ensinai-me a aceitar o tratamento de minha natureza, ensinai-me a aceitar o tratamento que minha natureza quer repelir, mas que há de levar a vosso imaculado regaço.
Bom dia, Madalena Caixeta. Que bom que você acordou cedo. É porque, na verdade, acordar cedo agrada muito a Deus, mas desagrada o nosso corpo, né? Mas a gente tem que ser mais forte que o nosso corpo. Só para a gente poder mostrar para ele quem é que manda aqui. É Deus. Se Deus gosta, a gente faz. Primeiro ponto, os nossos pecados. Nossas melhores ações são, de ordinário, manchadas e corrompidas pelo egoísmo que há em nós. Quando se coloca água limpa e clara em um vaso sujo, ou vinho num recipiente azedado por outro vinho, a água pura e o bom vinho se estragam e tomam o mau odor das vasilhas. Assim também, quando Deus coloca no vaso de nosso coração, estragado pelo pecado original e atual, suas graças e orvalhos celestes, ou o vinho delicioso de seu amor. Seus dons são, de ordinário, estragados e manchados pelo mau fermento e fundo perverso que o pecado deixou em nós. E essas boas ações, mesmo as sublimes, essas boas ações, mesmo as sublimes, disso se ressentem. Cumpre logo que nos libertemos de tudo quanto há de mal em nós. De outra sorte, o Senhor, que é infinitamente puro e que detesta soberanamente toda a nódoa, lançar-nos-á de si e não se unirá a nós. Procuraremos, pois, conhecer a luz do Divino Espírito Santo, nosso fundo egoísta, nossa incapacidade para o bem, nossa fraqueza em todas as coisas, nossa inconstância, nossa indignidade de toda graça, nossa iniquidade em todo lugar. O pecado original nos estragou e corrompeu como um fermento mau, que corrompe toda a massa. Os pecados atuais que cometemos, mortais ou veniais, perdoados ou não, ainda aumentaram a nossa concupiscência, fraqueza e inconstância na corrupção, deixando em nós tristes vestígios. Segundo ponto, necessidade de renunciarmos. Renunciarmos. Assim, havemos de nos renunciar inteiramente ao nosso corpo, porque, marcado pelo pecado original, ele é chamado pelo Espírito Santo corpo de pecado, concebido no pecado, nutrido no pecado, somente capaz de pecar, exposto a 1000 doenças, dia a dia sujeito à corrupção, viveiro de enfermidades, de vermes, de morte. Então nós temos que renunciar inteiramente ao nosso corpo e depois a nossa alma, porque unida ao nosso corpo tornou-se tão carnal que é chamada carne. Então às vezes a gente fala assim, a carne é fraca. E a gente acha que a gente está falando dessa carne aqui, ó, que a gente belisca, né? Não, é a nossa alma. Quando Jesus fala isso, a carne é fraca, é que nós, por estarmos contaminados pelo pecado original, e isso nos inclinar aos pecados veniais e mortais, nossa alma, ela já se inclina às coisas do mundo, às coisas de Satanás. Você acredita? Então a nossa alma, na nossa mente, nossa vivência aqui na Terra, quando criancinhas, por exemplo, a gente acha que são tudo anjinhos, né? Que não tem pecado. De fato, são inocentes diante da maldade, mas inclinados a fazer o que é mais agradável a si próprio. Então, por exemplo, uma criancinha, quando ela quer ficar na frente da televisão e você tira, você desagrada e ela fica brava ou fica triste. Isso é nossa inclinação para aquilo que nos traz o conforto, a tranquilidade, a alegria, né? O que a gente precisa fazer diante disso? Nós precisamos, tendo toda a carne corrompido seu caminho, né, nos libertar desta corrupção, dessa necessidade de estar o tempo todo sendo agradado.
Por partilha temos somente a soberba e a cegueira do espírito, o endurecimento do coração, a fraqueza e a inconstância da alma, a concupiscência, as paixões revoltadas e as doenças do corpo. Como os animais vis e repelentes, nós somos propensos à lama, invejosos, gulosos, coléricos, preguiçosos, fracos, inconstantes. Por quê? Porque tudo isso que a gente está falando aqui nos faz ter um esforço sobre-humano, né, para vencer a nós mesmos. A gente tem a dificuldade de buscar aquilo que nos desagrada, de comer aquilo que a gente não gosta. Então, por exemplo, uma criança, ela vai repelir aquilo que ela não gosta. E os pais vão ter que forçar, muitas das vezes. Por quê? Porque ela precisa se conectar com aquilo que é necessário e não só com o que é aquilo que a gente gosta. E nos devemos admirar-se, nos afirma Jesus, que aquele que quer seguir deve renunciar a si mesmo, odiar a sua alma, que aquele que ama a sua alma perdê-la-á, e o que a odeia a salvará. A sabedoria infinita não nos diz que nos odiemos, senão porque sabe quanto somos dignos de ódio. Nada tão digno de amor como Deus, nada tão digno de ódio como nós mesmos. Muitas das vezes, aquilo que a gente critica no outro, a gente faz pior. Havemos de renunciar também às operações de nosso corpo e de nossa alma, morrer todos os dias a nós mesmos, ver como se não víssemos, ouvir como se não ouvíssemos, servir-nos das coisas deste mundo como se dela não serviríamos. E isto chama São Paulo morrer todos os dias. 1 Coríntios 7, do versículo 29 ao 31. Sem essa renúncia necessária, sendo-á impossível viver para Deus. Não tem jeito. Enquanto você estiver vinculado às coisas do mundo como sendo uma máxima na sua vida, então, o quanto de dinheiro, o quanto de prazer, o quanto de descanso, o quanto de vaidade, orgulho, o quanto de rebeldia ou de egoísmo ou de, pretensão, tudo isso nos traz, às vezes, situações que nem são ruins, são positivas, né? Ou seja, querer dormir 8 horas por dia, que mal tem nisso? Bom, se Deus está me chamando para acordar de madrugada, para me colocar de joelhos, Ele sabe da minha necessidade que virá logo à frente. Mas Ele sabe também que a minha força vem da oração. E às vezes Jesus tinha que orar na madrugada, logo depois de um dia de extremo cansaço, de muita doação. Por que Jesus não queria descansar? Claro que Ele queria descansar, mas justamente nos momentos de grande dificuldade precisamos fortalecer o nosso corpo. E às vezes a tibieza, a preguiça, a assídia nos atrai a olhar para nós mesmos. Quão cansado eu estou, quanto eu trabalhei, quantos problemas apareceram, que tristeza, hoje foi um dia difícil. Não, foi um dia muito proativo. Fortaleça-se na oração, para que você esteja melhor no dia de amanhã. Não é o sono que te recupera, mas Deus. E aí eu vou trazer uma parte aqui do livrinho Imitação de Cristo, que fala assim: dai-me, Deus meu, o santo propósito de imitar vosso divino Filho e meu Senhor Jesus Cristo. Purificai minha intenção conforme o desejo que me dais, de maneira que todo eu, de dentro e de fora, só a vós olhe, a vós contemple, a vós ame, por vós suspire e em vós descanse. Essas têm que ser as nossas máximas, beleza?
Bom dia, Vilma. Você tá boa? Tamo junto. Terceiro ponto. A devoção a Maria nos leva à morte de nós mesmos. A melhor e mais santificadora dentre todas as devoções a Nossa Senhora será, consequentemente, a que mais eficazmente nos levar a essa renúncia de nós mesmos e de morte ao nosso egoísmo. Será a que nos ensina a cumprir a palavra do Evangelho. Se o grão de fermento caindo na terra não morrer, ficará sozinho. João 12, 24. Se, pois, não morrermos a nós mesmos, e se nossas devoções, ainda as mais santas, não nos levarem a esta morte necessária e fecunda, não produziremos fruto nenhum que tenha valor. Serão inúteis nossas devoções, todas as nossas obras e justiça serão manchadas por nosso egoísmo e vontade desorientada. O que fará a Deus voltar sua face aos maiores sacrifícios e mais notáveis ações que possamos realizar. E na hora de nossa morte, nos encontraremos vazios de virtude e de méritos, não possuindo nenhuma fagulha do puro amor que se não comunica, senão às almas humildes e cuja vida está oculta com Cristo de Deus, em Deus. Todavia, assim como a natureza tem segredos para levar a cabo em pouco tempo, com facilidade, o pequeno esforço, certas operações naturais, da mesma sorte, há segredos na ordem da graça para fazer em pouco tempo, com doçura e facilidade, operações sobrenaturais. Renunciar-se inteiramente a si mesmo, replenar-se de Deus e atingir a santidade. A prática da escravidão de amor a Nossa Senhora obriga-nos a essa renúncia e morte salutares, entregando-nos inteiramente a Maria, para que ela nos afeiçoe à imitação de Jesus, será nossa doce garantia e celeste penhor de santidade. Mãe Imaculada, tenho os olhos cheios de lágrimas de dor, de contrição e de vergonha de meus pecados, como me sinto mesquinho e repelente a vossos olhares. Meus pecados me fazem objeto de ódio, mas vossa bondade me desvela como objeto de amor. Quero, minha mãe, entregar-me a vossos cuidados. Tornai-me puro aos olhos de Jesus, inteiramente despojado de mim mesmo e ornado suavemente com as joias de vossa Imaculada Conceição. Aceito o vosso serviço, para que, renunciando de todas minhas misérias, para revestir-me das riquezas de Jesus Cristo. Carol, isso é possível? É. Por quê? Porque nós estamos nos movendo a um desejo de Deus. Não somos nós que desejamos isso, mas Deus. Ele está nos movendo a viver essa vida. Ela pode, a princípio, ser utopia para você. Não se preocupe, apenas sirva todos os dias um pouquinho mais. Se você já consegue rezar o terço diariamente, o reze, mas dê a você um pouquinho mais. Se você está conseguindo fazer a sua devoção lavando a sua louça, faça com a alegria de estar cumprindo. Não deixe com que a sua necessidade de viver para Deus seja algo penoso, mas algo alegre, que te move a viver integralmente nele, até o ponto que você irá desejar a Deus que a sua vida seja uma constante oração, não para que as pessoas vejam, mas para que você se sinta mais perto dele. E ao se sentir assim, você começa a querer viver somente o que ele deseja. É um mover diário. Aí tem os dias difíceis, tem os dias em que a gente cai. Eu vou contar uma historinha bem breve para vocês. Um belo dia, eu estava na missa de investidura da minha filha. E aí eu cometi um pecado, um sacrilégio. Eu comunguei e achei que minha filha estava chorando porque alguém tinha feito algo com ela. E eu sempre via essa cena rotineira da missa. E naquele momento que eu fui comungar, quando eu cheguei, ela estava chorando. Eu falei, o que foi? Ah, ela me bateu. Me empurrou, eu machuquei.
eu com Cristo em mim. Eu fui lá. Por que você fez isso? Aí a mãe chegou para mim e falou assim, não, ela que escorregou, não foi nada. Aí eu, então tá bom, desculpa. Gente, nesse dia eu queria morrer. Eu falei, Jesus, o que eu fiz? Meu Jesus, o que eu fiz? Voltei para casa, fui colocar o bebê para dormir. E aí, eu geralmente rezava o texto com ele. O que eu fiz? Eu não rezei nesse dia, eu não conseguia. Virei para Jesus e falei, Senhor, eu tenho que rezar o texto, mas não estou conseguindo não, porque hoje eu fui muito pecadora e eu cometi um sacrilégio. Eu fui precipitada, eu não dou conta nem de rezar, eu estou me sentindo assim, um verme, indigna de rezar. Falei isso para ele. E aí, eu só escutei assim no meu coração. Mas ontem, quando você estava rezando, você também era indigna. Só que hoje você sabe. Ontem você estava achando que você já estava no céu. E aí eu falei, de fato, hoje eu vou rezar melhor do que ontem. Porque ontem eu achava que eu estava plena. Que eu que era, né, a última batatinha do pacote. Não, nunca seremos. É a graça dele que nos eleva. Nós somos pior que vermes, porque o verme não ofende a Deus. A questão é que se estamos de pé, é porque Ele está nos sustentando, não porque nós já somos santos. Entendeu? Virgem singular, entre todas suavíssima, libertai-nos de nossas culpas, reverti-nos de vossas virtudes. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Fazei penitência, porque se aproxima o reino dos céus. Porquanto é este de quem falou o profeta Isaías, dizendo: Preparai os caminhos do Senhor, endireitai as suas veredas. Ora, o mesmo João tinha uma veste de peles de camelo e uma cinta de couro, em torno de seus rins, e eram o seu alimento gafanhotos e mel silvestre. Então vinha a ter com ele Jerusalém e toda a Judéia, e toda a circunvizinhança do Jordão, e confessando seus pecados, eram por ele batizados no Jordão. Mas, vendo que muitos dos fariseus e dos saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Fazei, pois, dignos frutos de penitência, e não queirais dizer convosco: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que poderoso é Deus para fazer que destas pedras nasçam filhos de Abraão. Porque já o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, será cortada e lançada ao fogo. Eu, na verdade, vos batizo em água, para vos trazer à penitência. Porém, aquele que há de vir depois de mim é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de lhe desatar o calçado. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Nas suas mãos ele tem a sua pá, e limpará muito bem a sua ira, e recolherá o seu trigo no celeiro, e as palhas queimá-las-á no fogo inextinguível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje é tão difícil falar para as pessoas sobre penitência, sobre jejum. Mas Jesus deixou tão claro. João Batista veio para falar de uma forma tão clara. Nossa Senhora em Fátima, onde vocês irão se consagrar,
eu também. O que é que ela pede àquelas criancinhas? Jejum, penitência e oração. E nós vivemos dia após dia sem penitenciarmos, sem querer jejuar, sem se dedicar a uma oração mais severa, querendo apenas aquelas que são mais práticas. Gente, a gente precisa acordar. A gente precisa despertar desse sono profundo, da, apatia. Nós precisamos ser soldados, estarmos de pé, com todo vigor, com toda força, com toda alegria, com toda vontade. Nós estamos numa batalha espiritual. Nós estamos, próximos do fim. Ah, mas Carol, você está falando que o mundo vai acabar? Não, eu estou falando que hoje é o único dia que nós podemos ser e buscar a santidade. Para cada dia, Deus cumula a nossa alma da graça santificante. Só que nós precisamos fazer violência contra nós mesmos, contra as nossas vontades mundanas, limitadas. Deus, através de João Batista, não disse aos saduceus e aos fariseus que eles não teriam salvação. Quando ele fala raça de víboras, escute para você, para mim, eu sou essa víbora. Eu sou essa raça de víboras que quer somente aquela religião que me traz o conforto na hora da dificuldade, a leveza na hora da vontade, né? O aconchego na hora do choro. Não, eu preciso me entregar ao sacrifício, porque muitas almas caem no inferno porque ninguém se sacrifica por elas. E a quem muito é dado, muito será cobrado. E estes frutos que aqui está sendo dito no Evangelho, ele está falando o quê? Que fruto é esse? Ter muitos filhos? Não. Também, né? O filho também é sacrifício. Quanto mais filhos você tem, mais sacrifício. Está tudo certo. Mas a questão é como eu vivo a santidade. Como eu estou observando os mandamentos e os preceitos de Deus, das leis de Deus, como eu me coloco na condição de servo e não de juiz, de autoridade. Eles se viam como autoridade diante das leis mosaicas, se vendo como filhos de pai Abraão. Mas quem foi Abraão? Um servo obediente que levou seu próprio filho ao holocausto. E só não concluiu porque o anjo interviu e viu que ele era fiel. Então nós não podemos desconsiderar as 3 rosas que a rosa mística traz para nós. Ela pede oração, penitência e sacrifício. Se nós não encontrarmos na nossa vida as oportunidades de sacrifício e de penitência, estamos perdendo tempo. Jejum e penitência faz parte da nossa condição. Então vai rezar? Reza de joelhos, é uma penitência. Vai rezar o rosário? É um sacrifício. Não é fácil. Qualquer devoção é difícil. Então tudo que nós fizermos, a gente precisa buscar penitenciar-nos. Ah, mas Carol, como é que eu faço no meu dia a dia? É tão confuso. Observa as coisas que você tem prazer. Você gosta de tomar água gelada? Você gosta de comer a comida sempre quentinha? Você não come comida requentada? Você não gosta de bolo de fubá? E é justamente o que mais o seu pai, seu marido, sua esposa faz. Você gosta sempre do pão com manteiga? Tira a manteiga. Se você faz questão que o seu travesseiro seja único, lindo e maravilhoso, sem ele você não consegue dormir, tira o travesseiro. Se você só gosta de banho quente, toma banho gelado. Se você está reclamando do calor, coloca uma blusa mais quentinha.
para que aquele calor não seja motivo de reclamação, mas de penitência. E as pessoas, ao chegar do seu lado, sem muito o que falar, vão falar o quê? Tá calor demais, né? E você fala, glória a Deus. E aí começa a chover, você ficou toda molhada, em vez de você reclamar, oferece. Bati o dedinho no canto, o que eu vou fazer? Oferecer o sacrifício da dor. E não ficar reclamando. É isso. Tem várias coisas ao longo do dia para que você ofereça. Alguém chegou para você e te desagradou? E você quer dar uma resposta? Fique em silêncio. Ofereça a humilhação. Não se coloque na condição de quem é ele para falar assim comigo? Quem é ela para vir aqui e se posicionar dessa forma? Ela é ela e eu sou ninguém. Se ela está fazendo isso, eu vou me observar. Mas é o direito dela. Se as pessoas que te maltratam, você também maltrata, seja educado. Aquela pessoa que você sabe que não gosta de você, dê bom dia. Começa a se transformar para fazer não aquilo que quer, mas aquilo que é certo. E se entregar com pequenas penitências no seu dia a dia para oferecer àquele que morreu na cruz por você. Imitação de Cristo. O cultivo do temor de Deus. Se queres fazer algum progresso, conserva-te no temor de Deus e não queira ser demasiadamente livre, mas com severidade refreia todos os teus sentidos e não te deixe levar à vã alegria. Dá-te a compunção do coração e achará devoção. Dar-te a compulsão do coração e achará devoção. A compulsão causa muitos bens, que a dissipação costuma perder em breve. É para admirar que o homem possa alegrar-se alguma vez perfeitamente nesta vida, considerando-a como um desterro e pensando nos muitos perigos de sua alma. Conhece que és indigno da consolação divina e merecedor de muitas tribulações. Quando o homem tem perfeita compulsão, logo lhe é pesado e amargo todo mundo. O justo acha sempre matéria bastante para se afligir e chorar, porque ou se considere a si mesmo ou pense em seu próximo. Sabe que ninguém passa essa vida sem tribulações. E quanto mais atentamente se considera, tanto mais profunda é sua dor. Matéria de justa dor e estranhável compunção são os nossos pecados e vícios, aos quais tão miseravelmente estamos presos, que raramente podemos contemplar as coisas do céu. Se mais a miúde pensasses em tua morte, que em viver largo tempo, não duvido que te emendarias com mais fervor. Se também de todo o coração pensaras nas penas futuras do inferno ou do purgatório, creio que de bom grado sofrerias qualquer trabalho e dor, e não temerias nenhuma austeridade. Porém, como estas coisas não nos entram no coração e amamos sempre o regalo, ficamos frios e preguiçosos. Leitura de Montfort. Desgraça do homem ao perder a sabedoria. A onipotência e doçura da eterna sabedoria brilharam na criação, na beleza e ordem do universo, mas muito mais na formação do homem. Ele é a obra-prima da sabedoria, imagem viva de sua beleza e perfeições, receptáculo de suas graças, tesouro admirável de suas riquezas, substituto de Deus na terra. Para a glória dessa bela e poderosa artífice, seria mister aqui explicar a beleza e excelência originárias que Deus recebeu o homem. Desculpa, eu vou ler de novo. Para a glória desta bela e poderosa artífice, ou seja, a sabedoria, seria mister aqui explicar a beleza e excelência originárias que dela recebeu o homem em sua criação. Mas o pecado que ele perpetrou e cujas trevas se estenderam até mim, de tal sorte me obscureceram o entendimento que delas não posso falar, senão
de maneira muito imperfeita. A sabedoria faz, por assim dizer, cópias e expressões luminosas do seu entendimento, de sua memória e de sua vontade, e deu-os aos homens, para que fosse vivo retrato de divindade. Acendeu-lhe no coração com um incêndio de puro amor de Deus, formou-lhe um corpo luminoso e nele encerrou, como em um compêndio, as diversas perfeições dos anjos, dos animais e das outras criaturas. Tudo no homem era sem trevas, beleza sem defeito, pureza sem nódoa, ordem sem desvios, nenhuma imperfeição, mancha alguma. Por apanágio, tinha a luz da sabedoria no espírito e conhecia perfeitamente seu Criador e as criaturas. Com a graça de Deus na alma, era inocente e agradável aos olhos do Altíssimo. No seu corpo, a imortalidade. O puro amor de Deus no coração, sem ter temor da morte, amava a Deus puramente, por amor dele mesmo. Era, enfim, tão divino que vivia constantemente fora de si, transportado em Deus, sem nenhuma paixão que combater, sem nenhum inimigo que vencer. Ó liberdade da sabedoria eterna para com o homem, ó venturoso estado de inocência. Mas, ai, desgraça das desgraças, eis que este vaso divino se parte em 1000 pedaços. A linda estrela cai, o belo sol se cobre de lama, o homem peca. E em seu pecado perde a sabedoria, a inocência, a beleza, a imortalidade. Perde todos os seus bens que recebera e é avassalado por uma onda de males. Agora tem o espírito entenebrecido e nada vê. O coração gélido e em face de Deus já não o ama. A alma negra de pecados, as paixões desordenadas, é atacado pelas criaturas que lhe movem guerra. Eis o homem num instante tornado escravo dos demônios, objeto da cólera de Deus, vítima dos infernos. A si mesmo se vê tão horrendo que vai ocultar-se de vergonha, e um maldito condenado à morte, expulso do paraíso terrestre, sem lugar no céu, vai levar sem esperança de ventura uma vida infeliz sobre a terra, amaldiçoada. Morrer como criminoso e depois da morte ser condenado como os demônios, ele e todos os seus filhos. E aí? Emílio já sabe das né, Emílio? Aline. E aí? Difícil, né? Mas é bom. É bom para a gente entender que a gente não está sentado na janelinha. Não. 1000 vezes não. Estamos no mover constante. E estamos no mover constante para Deus quando nós nos afastamos de nós mesmos. Quando não é a nossa vontade que nos move, mas a nossa necessidade. Quando nós vamos ao dentista, não vamos porque queremos passar lá e dar uma boa tarde, pagar 1 hora no dentista porque ele é bonzinho. Nós vamos ao dentista geralmente porque estamos com uma dor que nos fere e que faz a gente às vezes nem conseguir mais pensar em outra coisa. O trabalho é algo tão importante, a viagem, as compras, tudo é muito importante, mas se uma dor de dente atuar de forma firme e constante, você larga tudo, corre no dentista, paga o preço que for para se libertar daquela dor. Aí o que acontece? A gente não presta atenção na dor que a gente está vivendo. A gente não vai ao encontro daquele remédio. A gente começa a arranjar esses remedinhos paliativos
para tirar a dor profunda da nossa alma. A gente acha que quando a nossa alma está com uma dor, são várias outras coisas que a gente precisa fazer. Não, a gente precisa de Deus. Mas para a gente se mover para Deus, a gente precisa sofrer. A gente precisa pagar o preço daquela consulta, daquela entrega. E lá vai ser dolorido. Claro que vai. Mas você está lá porque você quer? Não. Porque você quer se ver livre da dor. Você quer se ver livre daquela cárie. E aí você vai sofrer as alfinetadas da anestesia. Você vai sofrer. Você vai gastar um dinheiro alto, às vezes, né? Que você aparentemente nem tinha. E aí lá você vai ter que se entregar. E aí o que vai acontecer naquele momento do seu dente lá sendo tratado? Pode ser que não dá para fazer, não dê para fazer num dia só. Pode ser que você tenha que se submeter a um canal. Vai ter que fazer um curativo paliativo. Vai ter que tomar um remédio mais forte. E vai ter que retornar e pagar de novo a consulta e fazer um tratamento mais severo. Mas você está lá porque você quer? Não, mas porque você precisa. Nós estamos nesse dentista, nessa terra, nós estamos passando por esse momento. É um momento de limpeza, é um momento de escolha, de falar, eu não quero perder, quero ganhar, eu quero me limpar, eu quero resolver. Só que não vai adiantar se você continuar só vivendo desse curativo paliativo, desse remedinho que tira a dor, porque o problema vai piorar. E daqui a pouco você perdeu o dente, daqui a pouco você perdeu sua alma. Porque você não sabe qual é o dia que você será chamado. E não dá para ficar vivendo como se tudo tivesse em perfeita harmonia. Nós não podemos viver aqui como se nós estivéssemos somente buscando as coisas deste mundo. Vou ler de novo. Purificai minha intenção, conforme o desejo que me dais. Purificai a minha intenção. É Deus que nos dá o desejo da cura, da libertação. Mas a nossa intenção é cheia de miséria e quer, sabe, driblar o mover de Deus em nós. A intenção nossa é sempre querendo ganhar em troca. É sempre querendo fazer algo para os outros verem. É sempre buscando honras, aplausos. Então a gente precisa pedir a Deus, primeiro, sabedoria. Segundo, prudência, discernimento, ciência, paciência, pureza, humildade, perseverança até o fim. E aí ele fala, purificai minha intenção, conforme o desejo que me dais. O Senhor me dá o desejo de rezar, 1/3, mas eu quero fazer deitado. Eu quero fazer no momento que eu já estou lá quase dormindo, que aí eu acabo dormindo mesmo e acabou. Não, purifica a minha intenção para que eu faça desse texto uma penitência de sacrifício. Uma busca de falar, eu preciso, não quero, mas eu preciso rezar. Deus me deu a graça da vontade, mas eu preciso trabalhar a minha intenção, para que eu não faça para os outros ver, para que eu não faça para que os outros me aplaudam, para que eu não faça para que os outros me vejam como santinho. Purificai minha intenção conforme o desejo que me dais, de maneira que todo eu, de dentro e de fora, só a vós olhe, a vós contemple, a vós ame, por vós suspire e em vós descanse.
Então vamos às nossas orações. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus. Novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz e de Eva não me muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz. Dai-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faz a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer. Mostra, dá-nos vida pura, um caminho certo para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também e ao Consolador igualmente. Amém. Que possamos agora nos inclinar em oração pelos padres do mundo inteiro, em especial pelos padres da sua forania. Que nós possamos também pedir pelos seminaristas, em especial seminaristas da Arquidiocese de Campinas, pelo qual nós ajudamos materialmente e espiritualmente. Ave Maria, e pela alma do Papa Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecados, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. E que vocês possam, que vocês não, né? Que nós possamos rezar a ladainha da humildade e a ladainha da humildade também, viu, se vocês quiserem, a ladainha do Espírito Santo e a ladainha de Nossa Senhora, tá bom? Bom dia, Emílio, Salve Maria e São José. Pois é. Aline, Vilma, minha mãe, Deus abençoe vocês. Até amanhã e Deus abençoe para que estejamos livres de nós mesmos e focados na nossa consagração.